fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Gostaria de perguntar ao Brother Ellen, antes, na conversa com o irmão Daniel e você, estávamos falando sobre o fim do mundo, né? Fim dos tempos. E se a gente considerar a década de 80, de 90, do ano 2000, agora aí 2012, né? Sempre há uma propagação da questão do fim do mundo, né? E isso levou milhares de pessoas às igrejas, né? Fato esse, no meu bairro lá em Blumenau, criaram-se 8 igrejas num bairro de 5 mil pessoas, né? Meu Deus. Então, eu gostaria que, não perguntar para o Brother Eli, mas esclarecer esse ponto verdadeiramente na Bíblia. I am certain, I am very sure that the end of the world will not take place on 2012. De uma coisa eu tenho certeza, meu irmão. De uma coisa eu estou absolutamente convicto, diz o irmão Hélio Soriano. O fim do mundo não vai ser em 2012. Essa conversinha aí que o povo vai ver, aquele filme 2012. Relaxa que 2012... You know what is the end of the world? Sabem o que será o fim do mundo? 2 Pedro 3:10. 2 Pedro 3,10 diz: Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passaram com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolveram, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. That is the end of the world. É assim que será o fim do mundo. Not only the end of the world, but the end of the heavens that we see now. Não apenas o fim do mundo, mas também o fim dos céus que nós conseguimos ver atualmente. Para provar, 24:35. Vamos ler. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Passará o céu e a terra. Passará means that will be the end of the world. Passará significa que será o fim, acabará, chegará ao término. Will that happen? Será que isso vai acontecer? 22:1, Apocalipse. E vi novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. John, in the book of Revelation, have seen the passing away of the heavens and the earth. João, no livro de Apocalipse, ele teve uma visão profética do atual céu e da atual terra, dos atuais céus e da atual terra, passando, deixando de existir. Ele pôde contemplar, numa visão profética, o céu e a terra, os céus e a terra que nós conhecemos atualmente, deixando de existir. Is there a confirmation among other writers of the scriptures that there will be really an end of the world? Unlike what the Jehovah's Witnesses are saying, that God will only renovate the earth, it will not end. Será que existem em outros textos bíblicos, em outros livros de outros autores nas Sagradas Escrituras, confirmação de que efetivamente este mundo, estes céus e essa terra terão um fim, como disse o apóstolo São João? Ou será que vai ser diferente, como dizem os testemunhos de Jeová, que simplesmente esses céus e essa terra não serão completamente destruídos, mas sim renovados? Vamos ler. Vamos ler. Hebreus, capítulo 12, versículo 26. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam coisas inabaláveis. Sim. God will shake not only the earth, but also the heavens. Deus abalará
não só a terra, mas também os céus. And that means that God will remove all these things. Significando que Deus removerá todas essas coisas. So there will be an end of this earth. Portanto, haverá um fim para esta terra. When will that happen? E quando isto acontecerá? Mateus 24:3 diz: Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 3 perguntas. 3 perguntas. 3 perguntas. Declara-nos quando serão essas coisas. Essas coisas, qual essas coisas? A que coisas os apóstolos aqui estão se referindo? Vamos voltar Ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. 2. Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre a pedra, que não seja derribada. 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas. What is that essas coisas? Que essas coisas são? O que são essas coisas? The destruction of the temple, wherein no stone will be left over another stone. A que os apóstolos estavam se referindo especificamente quando mencionaram essas coisas? A destruição do templo, onde não seria deixada pedra sobre pedra. Sim. That is one of the questions. Esta é uma das perguntas. E que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo. E do fim do mundo. Terceira pergunta. So Christ must answer these 3 questions. Portanto, Cristo precisava responder a estas 3 perguntas. Vamos ler a pergunta. Vamos ler qual é a pergunta. 4. Responde-lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e muitos se enganarão. 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Por quê? 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É fim? Não. 8. Mas todas essas coisas são o princípio, não o fim, mas o princípio das dores. Então, quando tem guerras, rumores de guerras, terremotos, quando tem pestilência, quando tem fomes, início, não o fim do mundo. Portanto, prestem bastante atenção. Com o surgimento de guerras e rumores de guerras, com terremotos, abalos sísmicos constantes, com pestilências, com doenças assolando a terra, com fome assolando muitos povos, isso ainda não é o fim. Muito pelo contrário, isso é o princípio das dores. Amém. Quando chegar o fim do mundo. Agora, quando chegar o fim do mundo? Quando chegará o fim do mundo? 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio
do mundo até agora não vem havido e nem haverá jamais. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. What's next? O que vem a seguir? 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É fim? É o fim? Não. Ainda não. Por quê? Por quê? 24, Apocalipse. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e viverão, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Depois a resurrection. Depois da ressurreição, Depois a ressurreição, e reviverão. Falando sobre a ressurreição. referindo-se à Depois a ressurreição. ressurreição, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Depois a primeira ressurreição, tem mais 1000 anos para a existência do mundo. Depois da primeira ressurreição, existirão 1000 anos ainda de existência para o mundo. Depois, há 1000 anos, o milênio, E depois do milênio, depois destes 1000 anos, what will happen? o que acontecerá? 21, Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que o diabo é Satanás, e amarrou por 1000 anos. 3. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. 4. Então vi uns tronos, e os que se assentaram, etc. E reviverão e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 5. Mas os outros monstros não reviverão até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, depois 1000 anos, depois 1000 anos, a segunda ressurreição. Vocês estão acompanhando, né? Sim. Vai ter a primeira ressurreição, o período de 1000 anos, e depois do período de 1000 anos, a segunda ressurreição. What is next? E o que vem a seguir? 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. There was a great throne that John had seen,
And the one sitting on that throne, that is God, in the presence of God, went away the heavens and the earth. They were cleared. Portanto, o apóstolo São João, na visão profética, ele contemplou um grande trono, um trono grandioso. Que trono é esse? O trono de Deus. E João menciona na visão que da presença do trono e principalmente daquele que está sentado no trono, céu e terra fugiram e não se foi mais achado lugar para eles. Ou seja, os céus e a terra que nós atualmente conhecemos foram banidos, desapareceram, deixaram de existir. When will that happen? E quando isso acontecerá? Depois a 1000 anos. Depois dos 1000 anos. So, the earth will not end on 2012. Portanto, a terra não vai acabar em 2012. For example, the Lord Jesus Christ came on 2012. Por exemplo, se o Senhor Jesus Cristo vier em 2012, The earth will still have another 1,000 years before it ends. a terra ainda terá mais 1000 anos antes de terminar, antes de acabar. So, those pastors that say, on 2012 the world will end, when the Lord Jesus Christ comes the world will end, those are fools. Portanto, aqueles pastores, autodenominados pastores que dizem: em 2012 o Senhor Jesus Cristo vai voltar e aí vai ser o fim do mundo vai acabar. Mentira, eles são tolos, ignorantes. Porque they do not know what is the succession of what the event that will. Porque a verdade é que eles não sabem qual é o momento preciso em que o evento do retorno de Cristo ocorrerá. You must remember, the first resurrection will come, then the resurrected being will reign with Christ 1,000 years. Vocês devem se recordar que a primeira ressurreição acontecerá com o retorno de Cristo e que os ressuscitados reinarão juntamente com o Senhor Jesus Cristo por 1000 anos. During those times, Satan will be sealed. Durante essa época, Satanás estará aprisionado, so that he cannot fool the people while the Lord Jesus Christ is reigning on earth with his saints. para que Satanás não possa enganar as pessoas que habitarem a terra na época em que o Senhor Jesus Cristo estiver reinando com seus santos. After the 1,000 years, the other dead will be raised. Depois desse período de 1000 anos, os demais mortos serão ressuscitados. They will face the great white throne. E eles vão encarar o grande trono branco. And when that happens, the heavens and the earth will pass away. E quando isso acontecer, céus e terra passarão. What did the Apostle John see? Então, o que o apóstolo São João viu? After he have seen the first heaven and the first earth passed away in the presence of the throne. Depois que ele viu os céus e a terra que nós conhecemos atualmente passando, desaparecendo, fugindo da presença do trono. O que foi que João viu a seguir? Apocalipse 21:1. E vi novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, aderezada como uma noiva ataviada para o seu noivo. See? So, after the parting or the end of this world, he immediately saw another new heaven and new earth descending from God. That is the end of the world, this world. Portanto, depois do fim desta terra, deste mundo, desta existência como a conhecemos, o que o apóstolo São João viu? Ele viu novos céus e nova terra. Estes novos céus e nova terra desciam do céu, do terceiro céu, no caso. And that is the end of the world. Este sim é o fim do mundo. What will happen then? E o que acontecerá então? 15:24, 1 Coríntios. Então virá o fim.
quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois ele todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quanto diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Reign of Christ after the 1,000 years, He will ele entregar o reino a Deus Pai. Portanto, ao término do reino de 1000 anos de Cristo, ele entregará seu reinado a Deus o Pai. And that is fim. E este será o fim. A cortina é fechada. Aí fechou a cortina. Sim. Acabou o espetáculo. Fechou a cortina, acabou o espetáculo dessa existência. It will not happen in 2012. E não acontecerá em 2012. I am not sure if I will be living until 2012. Eu não tenho certeza se eu estarei vivo até 2012. But one thing I am sure. Entretanto, de uma coisa eu tenho certeza. The world will not end in 2012. O mundo não vai acabar em 2012. Maybe you will live until 2012 and remember, if I have died, what Brother Eli is saying is the truth. Talvez se vocês estiverem vivos até 2012, vocês vão observar a situação e vocês vão falar: o que o irmão Hélio Soriano me disse é verdade. If I am dead then. E se eu estiver morto lá, né, em 2012... But if I am living, I will be shouting again. You see, what I said is in the Bible and it is true. Entretanto, se eu estiver vivo na ocasião, o irmão Hélio está falando assim, se Deus assim permitir, se eu estiver vivo na ocasião, eu vou gritar para vocês assim: tá vendo? Eu não falei para vocês? Tá na Bíblia, é palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. Amém. Amém. You ask if there's any more questions. Mais alguém com perguntas? Só queria agradecer o Brother Hélio por ter, né, esclarecido melhor ainda. Ok. O que eu já tinha lido também na Bíblia, né? Só fiz a pergunta porque realmente muitas pessoas que eu vejo hoje atualmente estão pensando nisso como agora. Eu particularmente não acredito nisso, né, claro. nem em 2012, mas eu queria esclarecer isso aí para as pessoas. Muito válido, muito válido. So we will broadcast this in television. Tranquilo, e a gente vai transmitir isso na televisão, para esclarecer as pessoas que esse negócio de 2012 balela. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.